Olá, minhas amigas, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, nossa, que obra, Cartas e Crônicas. Estamos lendo a mensagem de número 28, titulado Kardec e Napoleão. Estávamos ainda há pouco comentando com as irmãs e os irmãos aqui presentes, que é um texto muito trabalhoso, que requer muitas pesquisas, porque nós não temos na nossa cabeça a biografia de todos esses que ele cita, né? O Humberto de Campos citando nesse encontro, mas que é muito interessante para nós entendermos que se hoje, com o recurso que temos, é trabalhoso, imagina na época que foi psicografado. Então isso fica muito claro quando a gente vê uma mensagem com essas particularidades da fidelidade mediúnica, da prova mediúnica, né? Porque é sempre bom lembrar que em Pedro Leopoldo nem biblioteca tinha. É impossível, Chico, ter todas essas informações. Então hoje fica até um pouco mais fácil, que a gente ainda assim dá trabalho, você tem que sentar no computador, você tem que pesquisar, verificar, anotar, né? E uma psicografia não, isso é muito mais rápido, né? Então, e nesse período que ele está nos trazendo isso aqui, século XIX, século XVIII, foi um boom, né? Uma explosão muito grande da ciência. Então logo nós tivemos uma reencarnação, várias reencarnações de espíritos missionários mesmo, e até espírito superior. Então nós tivemos reencarnações de espíritos no processo da evolução da ciência e na arte, né? A ciência teve uma explosão muito grande também ali no século XIX. Então vamos fazer a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa menina fazer a nossa prece, que é a nossa Cecília. A nossa menina menor, mas uma notável pequena. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos para usufruir desta oportunidade maravilhosa que vós, Mestre querido, nos proporciona pelo estudo que nos é oferecido para melhor conhecimento, para melhor entendimento de todo o processo pelo qual nós chegamos até aqui, recebendo os grandes benefícios de toda essa humanidade importante que passou antes de nós, deixando-nos uma herança maravilhosa. Muitas lições nos são dadas e nós pedimos, Mestre querido, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que essas lições oferecidas sejam presas, sejam o melhor possível usufruída por nós, edificando em cada um dos nossos corações os sentimentos verdadeiros desta fé maravilhosa, dessa construção da vida abençoada por vós e conduzida por vós durante todo esse período. A lição de hoje é uma lição nobre e nós pedimos, Mestre querido, que elas internalizem em nossos corações. E te agradecemos, Mestre, essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, querida Cecília. Vamos nós então. Então vamos retomar um pouquinho atrás, nesse parágrafo que nós finalizamos a semana passada. Trouxemos algumas biografias, mas vamos reler novamente só para nós entendermos esse encontro que está tendo no mundo espiritual, aonde está sendo reunido espíritos nobres desencarnados, e também vamos dar continuidade à leitura. Vai chegar um grupo de espíritos, mas que ainda estão encarnados, eles estão no momento do desdobramento. Então aqui na fala, quando vai chegar o Napoleão ainda está encarnado.
É um encontro que é feito em espírito. Então, tem os espíritos desencarnados e tem aqueles que estão encarnados. É no momento do sono à noite. Entendeu? No momento do sono à noite, a gente deixa o corpo, a gente dorme e a gente sai do corpo. Todos nós fazemos isso. Como diz os espíritos, é um treino para a morte. Toda noite nós morremos. Só que nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos ao qual nós temos afinidades. Né? Então, diz Jesus, aonde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. Então, todas as noites a gente morre, todas as noites a gente sai do corpo e deixa. Agora, muitas vezes, a gente não se prepara para isso, muito materializado, muitas vezes a gente sai e fica dentro de casa mesmo, ali no contorno, ou vai ali no forrobodó. Você está entendendo? Dificilmente a gente consegue fazer esse movimento. Você vai entender a reunião. Ele vai explicar por que Napoleão foi chamado. Porque esses líderes, esses seres que movimentam, carregam uma responsabilidade muito grande de uma nação, é um processo expiatório. É uma missão, muitas vezes. É assim. Quanto maior o número de pessoas que estão sobre a minha responsabilidade, isso mostra que eu tenho um débito com a sociedade. Não é à toa que ninguém chega ao poder. Só que o poder, normalmente, para espíritos na nossa condição, acaba nos corrompendo. Que é o que ele vai falar aqui. Tá? Então, se eu tenho um débito com a sociedade, eu tenho que voltar com essa responsabilidade. Com a sociedade, que é para me tentar me reaver. Entende? Então, voltando lá no parágrafo, ele diz assim, olha, num deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fênelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Boussole, Spizona, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg e Dante Alighieri. Para mencionar apenas alguns heróis e paladinos, né, guerreiros da renovação terrestre. Então, todos esses aí estão o quê? Já desencarnados, tá bom? E em plano menos brilhante, encontrava-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior. Então, aqui não se trata de espírito superior. Foram trabalhadores, mas de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais, então, Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier e Bailly. Então, tudo isso nós estudamos a semana passada. Tem mais ainda. Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Então, vamos fazer rapidamente, nós não falamos nem de Voltaire e nem de Rousseau. Então, olha só, ele colocou aqueles que estavam em plano maior, ou seja, espírito superior para lá, e aos trabalhadores em plano menor, tá? Em plano menor. E aí ele falou um pouco da Revolução Francesa. Vamos lá aqui um pouquinho. A Revolução Francesa foram 10 anos. Ela começou em 1789 e finalizou em 1799. Foram 10 anos de revolução. E tudo começou, obviamente, já era o ponto ápice, com o aumento do trigo, que era a base da alimentação, e o povo começou. Por quê? Porque a França em si, o rei da França, a classe dali do reinado, estavam fazendo festas, muito dinheiro sendo gasto, e o povo numa miséria total. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Viagens com comitiva, como nós estamos tendo no nosso Brasil, volta se gastando fortuna e fortuna, e o povo cada vez numa situação mais difícil, gasolina alta, comida muito alta. Então, a Revolução Francesa, assim, a gota d'água foi o aumento absurdo do trigo. E aí, obviamente, teve um movimento muito grande do próprio povo. Quem que se uniu ao povo? Porque o povo precisava de uma voz. E quem era a voz que fazia esse movimento? Os jornais.
Então, os folhetins, os jornais iam distribuindo, passando as informações, e aí foi movimentando todo um povo para chegar à revolução. O contrário de hoje. Hoje nós temos um jornalismo comprado, um jornalismo que recebeu um valor muito grande e fala só o que deve, ainda muito arredondado. Então, o jornalismo, ele tem um poder muito grande nas mãos. E esse foi um dos movimentos da Revolução Francesa. Então, e depois eles se uniram e acabaram um destruindo o outro, denunciando o outro, e aí começaram o movimento das guilhotinas, meu amigo. Foi a época do terror. Também é preciso ter cuidado, né? Com a questão do jornalismo, porque o que a gente vê, tanto ontem como hoje, é essa questão dos extremismos. Né? De repente os jornais, os panfletos que circulavam, eles incitavam o ódio e a violência. E quem tentava defender ou alguma coisa mais moderada também era colocado como traidor e também era mandado para a guilhotina. Muita gente então morreu. Não houve um meio termo, né? Ou é contra ou é a favor. Então quem era moderado, quase todos foram à guilhotina durante esses 10 anos. Foi muito triste esse processo, esses 10 anos de Revolução Francesa. E, inclusive, ele coloca aqui Robespierre, né? A gente estudou muito sobre ele, né? Quando a gente fez o livro A Caminho da Luz, nós tratamos da Revolução Francesa. Tem um trabalho muito bom que nós fizemos. Nós não vamos nos ater agora, neste momento. Mas olha aqui, esses aqui já estão no segundo patamar. Ou seja, ele coloca assim, olha... Trabalhadores de ordem inferior, eram trabalhadores sim, mas de ordem inferior, trabalhando em plano inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quase o próprio Luís XVI, a Maria Antonieta, e foi até interessante, né, como os reis eles foram presos, né, e foram carregados dentro de gaiolas, né, ali no público, não é isso? Não foi isso? Visto, né? Para ser visto, foi muito, muito triste. Então, estamos entendendo. Vamos ver um pouquinho Voltaire. Voltaire nasceu em 1694, desencarnou em 1778, filósofo, historiador francês, e tinha uma frase que eu achei muito interessante, né? A frase dele: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Voltaire, né? O direito, né? Todo ser humano tem direito de expressar os seus pensamentos e as suas ideias, né? A gente não pode ser tolhido nisso, né? Voltaire. E temos também, ele cita Rousseau, não é verdade? Sim. Jean-Jacques Rousseau, e todos esses em plano maior ou menor? Menor. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 e desencarnou em 1778, importante filósofo, teórico político, escritor, compositor, nasceu em Genebra, na Suíça. Tá? A frase dele: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Achei interessante. Né? Então, todos esses estão desencarnados. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. Qual é a função do clarim? Anunciar, chamar, né? Clarim, né? Então, e ele diz assim: invisíveis clarins, ou seja, viram o som, mas não viu o clarim. Soaram na direção do plano carnal, é como se estivesse chamando o povo aqui da terra. E em breves instantes, no seio da noite, ou seja, estavam todos dormindo, que velava o corpo ciclópico, ou seja, colossal do mundo europeu, todo mundo dormindo, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros. O que é custódia? Guarda. A guarda, o cuidado. Ou seja, eles vieram um grupo, mas tinham os mensageiros conduzindo. Estava sobre a guarda deles. Do mundo europeu emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras. Vindo da Europa. Ou seja, eram espíritos iluminados? Não. Sombra.
que pareciam estranhas e vacilantes. Olha só. Confrontando com as fiéricas irradiações do palácio festivo. Ou seja, vinha a sombra e aquela escuridão daqueles espíritos que, vocês estão entendendo? Estão encarnados, essa turma que está chegando agora estão encarnados, sendo conduzidos por espíritos nobres. Então, os espíritos nobres emitem luzes, e eles, essa sombra, então é como se confrontando a sombra com a luz. Enquanto os espíritos tutelares emitiam muitas luzes, essa sombra que eles estão levando, que são espíritos, são pessoas encarnadas, são almas, que deixaram corpos aqui dormindo e estão indo participar dessa reunião. Mas estão indo porque estão sendo tutelados, né, por esses mensageiros. Senão talvez não iam conseguir chegar lá. Entendeu? Porque esses espíritos aqui estão com uma missão muito grande na Terra. Então, a misericórdia divina, ela não avalia a pessoa, ela avalia a responsabilidade, entendeu? E se ele está encarnado, com aquilo que eu falei ainda há pouco, com uma grande responsabilidade, é porque, de certa forma, ele tem um compromisso com uma grande equipe, com uma nação. Nesse estado aqui de sono, o espírito está e não está. E assim, é quase impossível dizer não para a luz. Mas eu também acho que pela relevância da reunião, ele não teria como dizer não. As pessoas que estão aqui, o nível da reunião é compulsório. Compulsório. E até porque ele tem um interesse, ele é um líder. Mas não é só ele que está indo, não. Olha o tanto de gente que está indo. Então ele diz, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido é gato pingado, tá? Reduzido o cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes. Você estava consciente totalmente? Estava ali sem dizer, para onde nós vamos? Quem é? Você está entendendo? Confrontadas com as fiéricas irradiações do palácio festivo. Né? Então, enquanto aquele palácio, imagina Sócrates, Platão, né? Luminosidade, e de repente chega aquela turma ali, apagadinha, né? Era um grupo de almas, e aí a gente usa o termo alma para o espírito encarnado. Isso está no livro dos Espíritos. Quando os Espíritos dizem alma, quer dizer espírito que está o quê? Encarnado. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, né? Então não foi um convite, não. Vamos, uma ordem. Constrangidas pela organização celeste, todos eles ali não fazem parte da organização celeste, esses espíritos nobres, voltavam à vida espiritual para a reafirmação de compromisso. Vem cá, vamos lembrar. E isso acontece conosco num plano menor. Quantas vezes a gente quer desistir de um compromisso? E durante a noite a gente é levado, conversado com guias espirituais, para a gente não desistir, não fazer isso. A gente volta com aquela intuição, a gente não vai lembrar. Mas a gente carrega uma intuição muito grande. Não vou desistir, eu vou continuar. É melhor eu ir, entendeu? Isso normalmente acontece. A gente não está, gente, na terra abandonado. Os nossos guias espirituais, que são os nossos anjos de guarda, eles estão sempre prontos a conversar conosco. Só que eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente não lembra 100%, a gente vai decidir. Mas a intuição está dentro da gente, uma intuição muito forte. À frente vinha quem? Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande Corso que é nascido na Córcega, né? Com os seus trajes habituais e com o seu chapéu característico. Assim ele se manifestou. Napoleão, gente, nasceu em 1769, desencarnou em 1821. Estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa. Desencarnou em 1821. Lembra que Kardec nasce, se não me falha a memória, em 1804. Iníciozinho.
Morreu. Então, à frente desse grupo de sombra, vinha quem? Napoleão. Então, ou seja, Napoleão era um espírito superior? Não. Veio com chapéu, os trajes, né? Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli, Napoleão venceu a Batalha de Rivoli em 1797, derrotando o exército austríaco. Por isso é que ele cita aqui. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, ou seja, Napoleão estava envolvido com a Roma antiga. Vamos ver quem é Napoleão. Que se apressava em oferecer-lhe apoio e auxílio. Ou seja, ele reencarnou com uma missão, mas num processo de reparação. O vencedor de Rivoli, que ele venceu ali o exército austríaco, ocupou radiosa poltrona que, de antemão, lhe fora preparada. Então, receberam ele com aquilo que ele queria, né? Poltrona. Entre aqueles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta como. Então, a partir de agora, ele vai falar do grupo que veio com ele, não é isso? Entre eles que o seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta. Vamos ver aí quem reencarnava. Vou solicitar para nossa irmã Carla nos ajudar com a leitura, porque ela sabe francês. Reencarnadas no planeta como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Todos esses sabemos que veio junto com esse grupo de luz iluminada. Não, som. Acanhados no veículo espiritual que o prendia à carne terrestre, lembra que todos esses estão no momento da emancipação, estão no estado de sono. Quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Porque imagina o que é você estar em contato, não é só olhar as luzes emitidas, não é luz, é vibração. Teresa d'Ávila, Sócrates, Platão, São Luís, gente, é só gente mesmo iluminada. Tu imagina essa radiação? Vamos ver o que vai acontecer. Banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, que foi Napoleão, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Interessante, palidez, mas é perispírito. Olha o que é o organismo perispiritual. E ali todo mundo chorando e ele lá, bonitão, firme e forte, nem uma lágrima. Pálido, mas não caía uma lágrima. O que é a condição espiritual de um ser, a personalidade, a mente, né? A gente fala de personalidade, a gente fala da mente humana. Estava pálido, né? Mas estava ali sem derramar uma lágrima. Os outros já estavam tudo se esbaldando, emocionados. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos. Quando os clarins ressoaram, e esses clarins, a gente consegue ver lá, eles conseguem ver? Eles só escutam um som. Quando os clarins, que é sinônimo de... O clarim é como se fosse assim, ó, um anúncio, está chegando, né? Está chegando o maior. Quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Lembra? O primeiro clarim foi em direção à terra. Agora o segundo clarim é em direção aos céus. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas. Gente, inúmeras estrelas resplendentes. Então,
enquanto que da terra vieram sombras, agora vem um monte de estrelas. É estrela, brilho, estrela. Alcançando o solo delicado, essas estrelas ali ficaram ali onde eles estavam. Contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Ele diz aqui, ó, a maneira de ponte levadiça. A maneira, fazendo uma comparação, mas nesse caso aqui não tinha ponte. Lá no Voltei tem uma ponte. Aqui ele diz, a maneira de ponte levadiça, né? Imediatamente uma estrada de luz, a maneira de... Era uma estrada de luz. Aí ele faz uma comparação, como se fosse uma ponte levadiça. Sabe aquelas pontes? Mas não tinha nada. Projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Essas estrelas alcançaram ali o solo, contudo esses astros, que essas estrelas se transformaram em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Sabe quem estava lá? Cenas do próximo capítulo. O que eu acho interessante de tudo isso, dessa reunião, dos que vêm da terra, dos que vêm dos céus, é a gente saber assim, nada está ao acaso, né? Nós nunca estamos desamparados. A gente não escuta, a gente não vê, mas a gente tem a certeza de que a todo momento a espiritualidade está tomando conta, está orientando, teremos nossas escolhas, mas a gente está sempre sendo, vamos dizer assim, pela misericórdia divina, sendo conduzido de alguma forma. Isso é um fato. Até lendo essa história aqui, vai fazer também conexão com a Revista Espírita, que a gente vai já ver sobre a história da França, que todas essas vitórias de Napoleão, elas foram fantásticas. E aqui mais para frente ele vai dizer, não pensa que você estava sozinho. E é interessante tinha porque... que ser, né? E é interessante porque isso não vai estar nem na revista, nem aqui, a curiosidade dos estudos, é que quando Napoleão perde, é interessante porque ele está com toda a estratégia na cabeça, mas só que ele perde porque o que acontece? Uma tempestade vem e deixa o campo de batalha como lama. Então ele não pode atacar naquele momento e é o tempo que o exército aliado se reúne e consegue vencê-lo, ou seja, forças superiores agem também. Então ele foi derrotado, a gente coloca lá, por uma tempestade. Então assim, nunca pense que é por suas obras e graça da sua inteligência, porque tem um imponderável, que é a justiça divina agindo. Né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Um texto muito trabalhoso, que requer muitas pesquisas, porque nós não temos na nossa cabeça a biografia de todos esses que ele cita, né? O Humberto de Campos citando nesse encontro, mas que é muito interessante para nós entendermos que se hoje, com o recurso que temos, é trabalhoso, imagina na época que foi psicografado. Então isso fica muito claro quando a gente vê uma mensagem com essas particularidades da fidelidade mediúnica, da prova mediúnica, né? Porque é sempre bom lembrar que em Pedro Leopoldo nem biblioteca tinha. É impossível, Chico, ter todas essas informações. Entendeu? No momento do sono, à noite, a gente deixa o corpo, a gente dorme e a gente sai do corpo. Todos nós fazemos isso. Como diz os Espíritos, é um treino para a morte. Toda noite nós morremos. Só que nós vamos nos encontrar com aqueles espíritos ao qual nós temos afinidades.
né? Então, diz Jesus, aonde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. Então, todas as noites a gente morre, todas as noites a gente sai do corpo e deixa. Agora, muitas vezes, a gente não se prepara para isso, muito materializado, muitas vezes a gente sai e fica dentro de casa mesmo, ali no contorno, ou vai ali no forrobodó. Você está entendendo? Dificilmente a gente consegue fazer esse movimento. Porque esses líderes, esses seres que movimentam, carregam uma responsabilidade muito grande de uma nação, é um processo expiatório, é uma missão muitas vezes. É assim, quanto maior o número de pessoas que estão sobre a minha responsabilidade, isso mostra que eu tenho um débito com a sociedade. Não é à toa que ninguém chega ao poder. Só que o poder, normalmente, para espíritos na nossa condição, acaba nos corrompendo, que é o que ele vai falar aqui. Porque esses espíritos aqui estão com uma missão muito grande na Terra. Então, a misericórdia divina, ela não avalia a pessoa, ela avalia a responsabilidade, entendeu? E se ele está encarnado, com aquilo que eu falei ainda há pouco, com uma grande responsabilidade, é porque, de certa forma, ele tem um compromisso com uma grande equipe, com uma nação. Os nossos guias espirituais, que são os nossos anjos de guarda, eles estão sempre prontos a conversar conosco. Só que eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso que a gente não lembra 100%, a gente vai decidir. Mas a intuição está dentro da gente, uma intuição muito forte. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento, por essa oportunidade que estamos tendo de conhecer essa parte da história no mundo espiritual. Muita graça, Senhor. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes e, se o nosso Pai, o nosso Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.